Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, meu nome é Márcio Leles, sou professor do curso de Engenharia Florestal da UFVJM e é uma honra estar falando com vocês. Eu fui convidado para falar sobre a disciplina de cálculo, um exemplo da disciplina de cálculo na área de agrárias. E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui e aplicar um exemplo para vocês. Quando a gente está fazendo a disciplina de cálculo, né, a gente está lá no início da graduação, a gente fica sempre instigado e fica questionando aonde que a gente vai aplicar essa disciplina no nosso curso. Então, cálculo, gente, é uma disciplina extremamente importante para algumas áreas. Muitos às vezes nem sabem, mas a área de ecologia é uma área que usa muito da disciplina de cálculo. É uma disciplina muito importante para a área de ecologia, de manejo florestal, economia, entre outras. Então, para falar um pouquinho de cálculo para vocês, eu resolvi é, aplicar em um exemplo da nossa área de engenharia florestal. Então, eu vou colocar um problema aqui e vou apresentar uma solução usando ferramentas que vocês vão aprender na disciplina de cálculo. Então, vamos começar aqui. Aqui, pessoal, um estagiário ele foi contratado para produzir mudas de jatobá. E foi passado para ele que quanto maior a altura dessas mudas de jatobá, maior é a chance dessa muda sobreviver no campo, quando você tirar ela do viveiro e levar para campo. Então, isso é algo positivo. Quanto maior a altura, então, a gente tem um maior aproveitamento dessa muda no campo, em termos de sobrevivência. Só que foi falado para esse estagiário também para usar um determinado adubo comercial para produzir essas mudas. Então, o que que ele fez? Ele foi lá após um estudo na literatura, ele verificou que ele poderia usar três doses desse adubo, né, 3, 6 e 9, mas ele implementou uma outra aqui, que é não colocar nada desse adubo misturado com o substrato. Então, o que que ele fez? Ele foi lá, selecionou 30 mudas para cada uma dessas doses, ou seja, ele usou esse adubo na dose 3, 6 e 9 e também sem o adubo. Ele misturou isso com o substrato, aplicou isso para 30 mudas para cada uma dessa situação e após 240 dias ele foi lá e mediu a altura de todas as mudas. Por que 240? Porque foi repassado para ele que com 240 dias as mudas seriam levadas para campo. Então, o que que ele verificou? Após os 240 dias, ele obteve para a dose zero, ou seja, sem aplicar o adubo, uma altura de 6, para a dose 3, 21,5, 24 e 12,5 centímetros. Você já observa aqui que há uma redução da altura à medida que você coloca mais adubo. Só que muitas vezes, pessoal, você verificar isso aqui por meio de uma tabela é mais difícil. Então é sempre interessante por meio gráfico. E uma questão aqui, quando a gente observa esses dados, a gente imagina que a dose que proporcionou a maior altura foi a dose 6. Só que quando a gente colocar isso num gráfico, a gente consegue visualizar isso melhor. Então vamos colocar isso num gráfico. Então aqui a gente tem o nosso gráfico, né? Onde no nosso eixo Y a gente tem a altura, no eixo X as doses, 0, 3, 6 e 9. E aqui o resultado da altura média das 30 mudas. 30 mudas aqui, aqui, aqui e aqui. Vocês observam aqui que a partir de um certo ponto, se você adicionar maior quantidade de dose, ela tende a diminuir a altura. Por que que isso acontece, gente? Porque você pode estar causando uma toxidez na muda. Então, ao invés de você estar ajudando, você está atrapalhando. Só que aqui já é algo que vocês vão aprender aí no cálculo. Aqui a gente tem
que a gente chama de ponto de máximo nesse caso. O que seria esse ponto de máximo? É o ponto onde a gente tem a maior altura, em função da dose. Agora resta saber que dose seria essa. Eu poderia, por meio do gráfico, chutar um valor aqui, mas eu quero achar esse valor exato. Relembrando lá do nosso ensino fundamental e médio, essa tendência aqui, a gente pode considerar que essa tendência aqui é uma tendência de uma equação de segundo grau. Ou seja, uma equação onde o y é igual a c mais bx mais ax ao quadrado. Nesse caso, o nosso y é a altura e o nosso x é dose, ou seja, a altura é igual a c mais b vezes a dose, mais a vezes a dose ao quadrado. A, B e C são os coeficientes desse modelo. Como a gente tem nossos dados, e por meio de ferramentas que vocês já conhecem e vão frisar mais aí no cálculo, a gente consegue obter o C, B e o A. Ou seja, por meio dessas ferramentas, a gente obtém que o valor de C é 5,95, B 7,48 e A menos 0,75. E aí vocês vão aprender aí no cálculo uma ferramenta que chama derivada. O que essa derivada vai proporcionar para a gente? A gente vai pegar uma primeira derivada, vai aplicar e ele vai obter para a gente qual é essa dose que proporcionou a maior altura. Então, eu não vou fazer isso passo a passo, porque vocês vão aprender aí. Então, quando a gente aplica aqui a primeira derivada, a gente vai achar esse valor aqui. Então, quando a gente aplica, a gente acha um valor da primeira derivada de 4,99, aproximando aí para 5 gramas, ou seja, 5 gramas é a dose que proporciona a maior altura. Então, se eu usar mais do que 5 gramas, além de eu estar usando mais adubo, isso pode aumentar meu custo, eu vou estar prejudicando a muda. E quando a gente pega essas 5 gramas e aplica na nossa equação aqui, a gente obtém o valor da altura máxima, que nesse caso é 24,6. Veja que 24,6 é o máximo que eu tenho de altura. Então, gente, é um exemplo aí de aplicação na nossa área, muito importante. É usado para diferentes coisas, vocês vão ver ao longo dos cursos de vocês. E aí, nesse caso, gente, o que eu queria apresentar para vocês é isso. O cálculo ele tem uma aplicação muito grande na minha área de atuação, na engenharia florestal, em outros cursos também. Então, vocês devem aproveitar bem essa disciplina, ela é muito importante. Eu espero que vocês tenham aí uma boa sorte na disciplina, uma boa sorte no curso. Quem sabe aí ao longo da trajetória acadêmica de vocês, a gente possa se encontrar. Vai ser um prazer. Então, gente, estuda aí, dedica, porque é importante. Foi um exemplo simples que mostra a aplicação e todos têm um bom curso. Parabéns por estar cursando aí uma universidade. Boa sorte e qualquer coisa eu estou à disposição. Valeu, pessoal. Boa sorte aí.